Eu quero iniciar esse vídeo dizendo que isso não é uma recomendação para que você tome ayahuasca, em hipótese nenhuma. E eu também aproveito para falar que talvez vai ficar um pouco longo esse vídeo, é bem provável que fique. Não tem como falar de ayahuasca em poucas palavras, fazer um vídeo curto para dizer como foi a experiência em poucos minutos é reduzir demais o que é ayahuasca. Então, se você não gosta de vídeos longos, talvez você não vá gostar muito desse. E eu também aproveito para pedir desculpas se eu errar alguns termos. Eu tenho certeza que algumas pessoas que vão ver esse vídeo conhecem muito bem a ayahuasca, estudam muito bem essa medicina. E não é o meu caso. Eu tenho um conhecimento mínimo, o suficiente para eu decidir se eu ia ou não tomar. Mas eu não estudo, eu não conheço, então pode ser que eu use alguns termos de forma equivocada. E eu peço desculpa, que você não se sinta ofendido por isso. É pura e simples ignorância e não falta de respeito pelo que a ayahuasca é. Até porque ela mudou minha vida, então eu tenho muito respeito a ela. Então, o que é isso? Como que isso veio na minha vida? Eu sou uma pessoa que, apesar de ter desenvolvido muito a minha espiritualidade nos últimos anos, e quando mais jovem eu não era tão espiritualizada assim, eu sempre, ainda assim, acreditei em sincronicidade, sempre. Então eu conhecia, já tinha escutado falar, conhecia pessoas que já tinham tomado ayahuasca e eu decidi que algum dia eu tomaria. Mas eu também defini que eu não ia decidir quando e que a vida ia me mostrar quando. Então, hora lá, hora cá, e falava e nunca dava certo. E eu também não pressionava para que desse. Até que teve um dia, em julho de 2014, que uma colega disse para mim, vamos? E eu disse, vamos. E simplesmente deu tudo certo. Nós fomos. Eu, a minha colega e meu marido, na época noivo, não era casada ainda. Naquela época, isso aqui na nossa cidade era muito início. Eu moro numa cidade média, então era muito início. E a gente só conhecia um local que fornecia e que era um local seguro para se tomar. Mas esse local, ele é um local de uma energia mais forte, sabe? Ele é um local bem origem, tá? Se é essa palavra que eu posso usar. Toda a condução é feita com tambores, com músicas xamânicas, toda a condução é feita assim. Então torna o processo muito intenso. E eu não tinha ideia disso, tá? Na época, nenhuma ideia sobre isso. E aí eu fui até lá. Logo que chegamos, teve uma palestra para explicar o que era a medicina, como que ela funcionava, mais ou menos. E as pessoas que deram a palestra foram muito claras com a gente. Fuja, tá? Não usaram essa palavra, mas basicamente foram isso que elas disseram. E eu, na minha santa ignorância, não vou fugir. Imagina o que de mal pode me acontecer aqui. Que há nessa medicina que seria motivo para que eu não a vivenciasse. Não, eu tô aqui, eu vou tomar. Eu não sabia muito bem o porquê eu estava ali. Eu sabia que eu estava muito insatisfeita profissionalmente, mas eu não sabia o porquê e eu não sabia o que fazer para mudar. E eu tinha um desejo dentro de mim de encontrar a resposta para isso, sabe? Eu tinha dentro de mim um desejo de, olha, eu vou tomar esse chá e ele vai me ajudar a encontrar o porquê que eu não tô feliz profissionalmente, o que tá acontecendo e quem sabe vinha a resposta de como mudar. Era isso que eu imaginava que ia acontecer, mas eu não imaginava como isso iria acontecer. Então eu não sabia o que esperar. Enfim, iniciou um ritual com uma oração, nós entramos na fila e tomamos o chá. E foi muito interessante porque logo que eu deitei no meu colchonetezinho, eu comecei a sentir muita coceira. Muita coceira. E aí, eu sou enfermeira de formação. E aí eu virei e falei, eu tô tendo uma reação alérgica, isso aqui, eu vou morrer aqui. É engraçado porque durante a palestra, as pessoas falaram assim, tem muita gente que acha que quando toma o chá aqui vai morrer. E aí, a primeira coisa que me veio na cabeça é, eu tô tendo uma reação alérgica e eu vou morrer aqui.
e o meu corpo inteiro coçava inteiro. Enfim, eu não sei quanto tempo durou aquela coceira, mas ela foi assustadora, porque eu achava que eu estava tendo uma reação alérgica e eu ficava na minha cabeça: será que tem antídoto? Será que tem antídoto pra isso daqui? eu tava com medo de fato de ter um choque anafilático ali. E aí, eu não sei em que momento que essa coceira passou, mas eu sei que me invadiu um sentimento de medo desesperador. Eu fazia terapia antes e o meu terapeuta já tinha me dito que eu era uma pessoa muito medrosa, mas eu não entendia o que ele queria dizer com isso. Eu me achava muito corajosa, sabe? Eu encarava. Se tinha que viajar sozinha, eu ia. Se tinha que falar em público, eu falava. Se tinha que ir no chá, eu ia. Eu me achava muito corajosa. Então por que as pessoas estão falando pra mim que eu sou medrosa? E foi isso que veio, um sentimento de medo. Medo, 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 medo. E eu não sabia o que aquele medo significava. O medo era tão intenso que eu não conseguia abrir os olhos, porque abrir os olhos era desesperador para mim. Eu via como se eu estivesse em um ambiente aterrorizante, de filmes de terror, sabe? E eu não conseguia então ficar com o olho aberto, porque o olho fechado, pelo menos, me dava muito medo, mas eu não via ao meu redor. Mas quando eu abri o olho, parecia que o mundo era horrível. E eu só queria que aquilo passasse, eu só queria que passasse. E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, eu só sabia que aquilo estava desesperador. E aí, eu me lembrei, em algum momento, de que quando eu tinha muito medo, eu rezava um Pai Nosso e o medo passava. E eu comecei a tentar rezar o Pai Nosso, mas ele não vinha. Eu falava, Pai Nosso que estás no céu. E puf, não vinha mais nenhuma palavra, eu não lembrava como era rezar o Pai Nosso. E aí me veio na minha cabeça algo do tipo, tem alguém que tá me sabotando, não quer deixar eu rezar, que é pra eu ficar no medo. Mas eu falei, mas eu não vou deixar isso acontecer, eu vou resolver esse problema. E eu chamei um fiscal, e eu expliquei pro fiscal o que estava acontecendo, e disse pra ele, eu preciso que você reze pra mim, pra eu ouvir. Eu não tô conseguindo rezar, então reza pra eu ouvir. E o fiscal fez uma reza linda. Eu não lembro o que ele falou, eu confesso, mas eu lembro que foi lindo. E enquanto ele rezava, eu comecei a ver meus medos. Eu comecei a perceber que eu tinha medo de não chegar aonde eu queria chegar. Comecei a perceber que eu tinha medo de não agradar as pessoas, que eu tinha medo de não ser aceita. Como que isso veio para mim? É como se alguém conversasse comigo. Eu não sei, eu não tenho como te explicar como que é. É como se alguém conversasse comigo e me dissesse isso. E no meio do caminho, tem duas pessoas muito importantes na minha vida. Tem três pessoas muito importantes na minha vida. Meu pai, minha mãe e minha tia. Mas nesse dia, o meu foco foi meu pai e minha tia. A segunda vez que eu tomei o chá, a minha mãe que veio. Mas isso vai ser para um próximo vídeo. Eu não vou trazer isso aqui agora, porque senão vai ficar muito extenso. E aí veio meu pai e a minha tia. E sempre aquela cobrança de que eu precisava agradar eles, que eu precisava dar orgulho para eles, que eu precisava que eles me admirassem. E aí eu escolhi toda a minha vida profissional baseado nisso, toda. E assim, o meu pai e minha tia nunca me obrigaram a fazer nada. Eles me orientaram. Eles disseram para mim, olha, faça isso, não faça aquilo, mas nunca me obrigaram. Talvez o meu pai me pressionou um pouco para fazer doutorado, mas não era nada muito grave, sabe? Não eram pessoas ruins que estavam me obrigando a fazer coisas. Eram pessoas que queriam que eu tivesse um bom futuro e me orientavam para isso. Mas aí eu trazia dentro de mim uma cobrança gigante de que eu precisava dar orgulho para eles, que eu precisava que eles me admirassem. E aí eu não seguia o meu caminho, porque eu só fazia aquilo que eu achava que o meu pai e a minha tia iam ficar feliz com o que eu fizesse. E foi isso que começou a chegar pra mim. E aí, a partir desse momento, comecei a vomitar muito. Eu via meu pai pensar em algo vomitável. Eu via minha tia pensar em algo vomitável. Eu via meu pai de novo pensar em algo vomitável. E vomitava, e vomitava, e vomitava. Eu vomitei várias vezes. Até que, nesse processo, me veio... Por que você não se ama? E eu, como assim? Como que eu não me amo? E ué, se eu só faço as coisas pra agradar os outros... É porque eu não me amo, é porque eu amo o outro, eu quero agradar o outro. Mas e eu? Onde que eu me amo nessa história? Eu falei, não, eu me amo, eu tenho que me amar, o que é isso? E eu comecei a repetir pra mim mesma que eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu sou o mais importante de tudo. E nesse momento
A minha experiência mudou completamente no chá. Nesse momento eu senti um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida. As cores ao meu redor eram lindas, eu já estava com os olhos abertos e tudo era mágico, tudo era maravilhoso. Parecia que eu estava no lugar mais lindo do mundo. Enquanto na primeira parte desse processo eu estava num lugar horrível e amedrontador, quando eu encontrei o amor, eu estava no lugar mais lindo do mundo. E a música, que num primeiro momento era uma música de filme de terror, passou a se tornar a música do universo. Foi assim que eu chamei ela. Eu cheguei para um fiscal e falei, nossa, eu tô ouvindo a música do universo. E aí foi isso. Eu passei a noite toda transitando entre esses dois. Mas eu entendi. Sabe quando eu falo, caramba, eu entendi isso aqui. A hora que vier uma situação ruim, eu tenho que transformar ela. Então teve uma situação, por exemplo, que eu amo animais, tá? Eu amo cachorros, eu tenho cachorros. Talvez vocês, se já viram outros vídeos meus, devem ter visto algum aí no fundo. E aí tinha um cachorro lá no local e eu comecei a brincar com o cachorro. E eu vi uma imagem, eu vi uma pessoa chegando até mim, retirando o cachorro e falando assim, você não pode ter tudo o que você quer. E aí, nesse momento, sabe, parece que a luz que tá à minha volta começou a escurecer e eu entrei num local escuro. E aí depois veio, não, eu posso, lógico que eu posso. Talvez não seja no momento que eu quero, mas eu posso. E assim eu passei a noite toda transitando entre os momentos de euforia e os momentos de depressão. E aí no momento de depressão eu sabia que tinha alguma coisa ali para aprender. E eu tentava aprender. Tudo que eu tô contando agora pra vocês, tá? Não me veio nessa lógica desse jeito enquanto eu tava vivendo. Eu tava só vivendo, experienciando, testando, entendendo não, na verdade. Tentando entender, mas não tava entendendo muita coisa. Eu acho que o maior trabalho vem depois. Quando passou o chá e eu vim com aquela tonelada de informação no meu colo, eu tive que ter o meu tempo pra assimilar tudo aquilo que eu tinha vivido e aplicar na minha vida. Porque não basta você ir lá, experienciar, viver e não aplicar e não mudar. E aí eu fui pouco a pouco mudando. E eu demorei 10 anos para mudar. O ano passado, 2024, eu senti que o que eu fui buscar naquele chá que eu tomei pela primeira vez se encerrou. E todas as minhas angústias, todas as angústias que eu tinha naquele julho de 2014, exatamente em julho de 2024. Elas não existiam mais. Exatamente. Não é coincidência, não. Em julho de 2024, todas aquelas angústias se encerraram na minha vida. E eu era outra pessoa. Então, é isso que é o chá. Ele te traz essa informação. Ele te traz as perguntas que você tá fugindo. A resposta é você que vai dar. O chá não te dá resposta de nada. A resposta é você que vai dar. Ele traz a pergunta. Ele traz a cena. Ele traz aonde dói. A resposta de como mudar tá em você. Mas ele só faz sentido se você for lá e estiver disposto a mudar e quiser mudar. E olhar para tudo que você viveu ali e falou, isso aqui não foi em vão, isso aqui eu vou usar para mudar a minha vida. Que foi o que eu fiz. Existem pessoas que têm uma necessidade de tomar com mais frequência, tá? E eu não tô aqui para discutir isso. Cada um é cada um sabe da sua necessidade. Eu sou a pessoa que eu vou atrás de um problema para identificar aquela questão e a hora que eu sinto que aquela questão tá resolvida, talvez eu volte. E foi o que aconteceu. Eu voltei em fevereiro desse ano, 2025, porque tudo o que eu busquei da primeira vez já estava resolvido. A parte boa é que eu aprendi o processo, então eu tenho certeza que o que eu vi agora em fevereiro vai se resolver muito mais rápido. Não vai precisar de 10 anos, como foi a primeira vez. Então foi isso, foi essa a minha experiência. Ela foi fantástica, ela mudou a minha vida. Mas não vá. Se você tá na dúvida se você deve ir, não vá. Leia, estude, entenda, veja o que é esse chá. O dia que você tiver a certeza que isso é pra você vai falar, não, isso vai me ajudar? Aí você pode ir. Enquanto você estiver na dúvida, não vá. Pode ir com medo. E deve, não é simples, não é tranquilo. O medo tudo bem, mas tem que ter a certeza de que você quer ir e que você sabe o poder que ele tem. E que vier para você lá, você vai usar como ferramenta para mudar. Eu fico feliz de ter compartilhado essa experiência com você. Se você quiser compartilhar a sua experiência comigo, aqui embaixo é livre para que você manifeste o que quiser. Se você quiser tentar tirar alguma dúvida também, pode perguntar. Como eu disse, eu não sou uma estudiosa no assunto e pode ser que algumas coisas eu não saiba, mas certamente terão outros colegas que vão poder te ajudar. Se você decidir vivenciar isso, eu espero que seja muito produtivo. Eu espero que venha o que você precisa ver e que você use da melhor forma possível tudo que aprender. Obrigada por estar aqui comigo. Que você tenha um dia iluminado hoje e que você leve a sua luz
por onde for.